Você de casa já deve ter escutado aquela expressão assim, fulano tem um temperamento forte, não é mesmo? O termo é sempre usado de forma pejorativa para descrever alguém com personalidade difícil ou até forte mesmo. Mas temperamento vai bem além disso e cada um de nós possui um tipo de temperamento que interfere em nossas relações e como agimos as situações no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a professora, fonoaudióloga e orientadora familiar Simone Fusaro, que é mestre em educação e distúrbios da comunicação. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Pra gente também. É um assunto muito legal, viu? E eu já queria perguntar pra você, o que é o temperamento? A gente já nasce com ele? Sim, a gente já nasce com temperamento e eu gosto de explicar que é como um filtro, né? Então, assim, é um modo como a gente recebe as experiências, as coisas que acontecem e também o modo como a gente se expressa. Né? Então, uma tendência, vamos dizer assim, é uma tendência natural, que já nasce com a pessoa. E a gente fica, toda vez que a gente vê sobre isso, a gente fala assim que existem tipos de temperamentos. Isso. E todo mundo fica doido para entender o seu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de temperamentos. Então, os temperamentos, eles são 4, né? Então, a descrição assim, mais comum são dos 4 temperamentos, né? Então, nós temos o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. Na verdade, para descobrir o temperamento, a gente precisa pensar primeiro no tempo de reação. Então, existem pessoas que, diante de qualquer experiência, assim, reagem rapidamente. Né? Já tem uma resposta, já tem uma atitude, já tem uma piada, né? Então, esses são os temperamentos mais expansivos. O colérico e o sanguíneo. Tá, então, esses 2 temperamentos são mais expansivos. E tem aquelas pessoas que são mais introspectivas, que pensam depois, né? Um deles, o temperamento melancólico, quem tem o temperamento melancólico, pensa assim, depois de muito tempo, eu devia ter dito aquilo. Sabe aquela sensação, puxa, eu podia ter falado tal coisa? Normalmente, essa é a pessoa com o temperamento melancólico. E o fleumático também introspectivo, mas é aquela pessoa que nem pensa depois o que podia ter falado, sabe? Às vezes mais tranquilo, mais calmo. Né? Então, são esses 4 temperamentos. Como tudo na vida, existe um equilíbrio, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu acho que eu sou isso é bom ou isso é ruim? Como que a gente pode classificar? Não tem temperamento ruim e nem tem temperamento bom, tá? Todos os temperamentos, eles têm pontos positivos e pontos negativos. E uma coisa que eu gosto bastante de falar é que o temperamento não serve para a gente se justificar. Ai, então, boa. Assim... Porque daí você já deu aquela resposta atravessada, aí você pede desculpa depois que você fala que o temperamento é mesmo, forte. Entendeu? Meu temperamento é forte e tal. Não. Tá. Né? Então, assim, todos nós podemos... O temperamento não vai mudar, mas a gente pode educá-lo. Legal. Né? Então, assim, aquela tendência você vai ter sempre, né? Mas se você trabalha, se você vai ganhando virtude, se você treina, então você consegue conter aquela sua resposta. Né? Você tende a dar a resposta e você já sabe que é mais adequado esperar. Né? Então você segura. A mesma coisa, alguém que é muito introvertido, né? Que tem um temperamento que demora mais para responder. Então, ele já pode se treinar um pouquinho nesse aspecto para conseguir ter reações um pouquinho mais pontuais, mais assertivas. Então, conhecer o temperamento é uma ferramenta, é um instrumento, né? Para a gente poder melhorar. Eu acho que é um grande, vamos dizer assim, é um grande passo no autoconhecimento, porque, às vezes, nem nós entendemos as nossas reações. Sim. Né? Quando a gente vê, a gente já fez. Ou então queria ter feito e não fez. Né? Então, você fala, poxa, por que eu sou assim? Olha, é uma questão de autoconhecimento. Né? É uma questão de você ver qual é a sua tendência natural. Então, você pode crescer nesse autoconhecimento. E também conhecer quem está ao seu lado. Legal. Né? Porque o que acontece? A pessoa é mais expansiva, então ela consegue resolver rápido uma situação. E é casada com o fleumático ou com o melancólico, que são mais pensativos, demoram mais para tomar uma decisão.
E aí você não se conforma, você fala, como pode? Eu já fiz 10 coisas, Eu né? acho, diretor, que ela tá falando alguma coisa para mim. Será? Será? Pode ser. Demais. Então, aí você tem que saber lidar com essa situação, saber que o outro não está fazendo por mal. Por mal, né? Ele está fazendo porque é um modo dele se organizar. Aquela pessoa precisa de mais tempo para pensar, precisa de mais tempo para estruturar uma ação. Então, assim, o colérico, por exemplo, é uma pessoa extremamente ágil, né? Com uma inteligência prática. Então, já pensa numa solução, já pensa e vai. Um melancólico, ele precisa estruturar essa ação, ele precisa internalizar, né? Refletir, pensar nos detalhes. O melancólico é muito detalhista, então ele vai pensar em todos os detalhes. Ele tende um pouquinho ao pessimismo, então pode ser que fique com dificuldade de agir, porque está pensando, isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, aquilo pode dar errado. Então, na verdade, os temperamentos se complementam. Sim, né? que legal. Um colérico que tende a ser muito rápido, de repente, é bom conviver com um melancólico que vai dizer, ó, equilibra calma, aí, né? Calma, espera um pouquinho, pensa nisso, pensa naquilo, né? Mas a gente precisa conhecer para que isso dê certo, senão pode parecer um problema pessoal. Ai, tudo que eu falo ele acha defeito. Não é isso. É que a tendência dele é olhar para esses detalhes, é a sua tendência, né? Então, é importante conhecer para isso, legal. mas não para a gente né? se justificar. Não para justificar. Não E é pra possível a gente ter mais de um temperamento? Por exemplo, eu sou colérico e também, sei lá, melancólico. É possível ou não? Sim, ninguém tem temperamento puro. Tá? Ninguém tem um temperamento puro, é muito raro. Não dizer ninguém é perigoso, né? Mas assim, é muito raro. Então as pessoas têm um temperamento predominante e tem alguns traços de outro temperamento. Então um temperamento secundário, né? Então é muito comum a pessoa ter, sei lá, um temperamento colérico, mas também ter traços ou do temperamento melancólico ou do sanguíneo, né? Então isso pode acontecer. Só algumas combinações que não são possíveis, tá? Que a gente... alguns teóricos dizem que não são possíveis, outros acham que eventualmente pode acontecer, mas eu pessoalmente acredito que não. Que não. Que seria, por exemplo, um colérico com um fleumático, porque eles são os opostos. Então fica muito difícil você ter traços dos dois temperamentos. Ou o sanguíneo com o melancólico, que também são opostos. Então, essas combinações não acontecem, mas as outras sim, sendo que sempre a gente tem um temperamento predominante. Legal. O que dificulta muito, assim, as pessoas às vezes pegam uma descrição, porque hoje tem inúmeras, né? Sim. Tem inúmeras na internet. Então, as pessoas pegam uma descrição e ficam procurando todas as características. E todas você não vai ter, né? Legal. Então, por que não vai ter? Primeiro, porque ninguém tem um temperamento puro, ninguém tem um temperamento puro. Segundo, porque o temperamento é só uma base, é uma tendência. Nós, adultos, já passamos por um processo educativo. Então, mesmo que os nossos pais não conhecessem, existe uma sabedoria. Né? Se você tem um filho muito impulsivo, normalmente você vai educando para que ele pense um pouco mais, para que ele reflita um pouco mais, né? Então você já vai fazendo um pouco esse treinamento no processo educativo. Então, quando você é adulto, para você identificar melhor o seu temperamento, você precisa lembrar das suas tendências quando você tinha lá pelos 10 anos. Legal. Então, assim, como que eu reagiria, né? Como que eu fazia mesmo? Porque aí está um pouco mais puro. O temperamento agora, na vida adulta, nós já temos uma personalidade. E uma bagagem nas costas, Uma bagagem, né? exatamente. A personalidade que é única e irrepetível, né? Então, assim, cada um é um. Então, não vão ser 4 tipos de pessoas na face da Terra, né? Então, coléricos vão ter muitos, né? Eles guardam essa rapidez em reagir, e também essa tendência de guardar por muito tempo a experiência.
né? Então tem esses traços que são Simone, característicos. eu acho que você tem que voltar aqui, porque a gente tem que falar mais sobre esse assunto de temperamento, de caráter que a gente também mistura, de Sim, personalidade. isso. Eu acho demais, porque mas a base, a partir do temperamento, você vai trabalhar para construir a sua personalidade, o seu caráter. legal. Então, nós somos mais do que o temperamento. O temperamento é só o só o pontapé início. inicial. Então, aguente, Brasil, aguente que Simone vai voltar para falar mais sobre isso, né? E que a gente já vai se conhecendo aí em casa, já vai pensando um pouquinho como é que é. Simone, adorei. Seja bem-vinda à nossa casa sempre, viu? Ah, que bom, obrigada. Foi muito bom estar aqui com Você vocês. de casa, aproveita, segue ela no Instagram, @Simone Fusaro. Adorei. Você fala sorrindo, daí parece que tá tudo bem, né? Você fala, ai, gostei, vou entendendo. Um beijo pra você, viu? Obrigada. Adorei, gostei desse assunto, hein? Interessantíssimo, não é?